Oi, pessoal. Eu sou Juliana Dantas, sou uma mulher com deficiência visual. Quero agradecer pela oportunidade de estar conversando com vocês hoje, mesmo não sendo presencialmente, e quero agradecer também por todo o aprendizado que eu tenho tido através das atividades do projeto Inclusão em Foco nos últimos anos. E eu queria parabenizar a professora Denise e a todas as pessoas envolvidas na realização das atividades desse projeto. É, Bom, eu vou fazer uma breve descrição minha e a gente vai passar para o nosso diálogo aqui. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, atrás de mim tem uma parede branca, eu estou usando um fone de ouvido com um microfone. Eu cursei letras na UFPB, comecei em 2010 e como eu desbloqueei, eu terminei apenas em 2016, então já faz algum tempo, né? Algumas coisas podem estar um pouco diferentes hoje. Bom, hoje eu vou conversar com vocês justamente sobre esse tempo em que eu fui estudante da UF, né? Vou compartilhar com vocês como foi esse período, essa trajetória. Então, eu vou fazer uma articulação das minhas características enquanto estudante com deficiência visual, em relação às demandas específicas do meu curso e às condições que a UF me ofereceu. Então, vamos lá. Algumas necessidades que eu tenho enquanto pessoa com deficiência visual, enquanto estudante com deficiência visual. Eu preciso de acessibilidade arquitetônica, preciso que o ambiente me ofereça condições de ter mobilidade com segurança e com autonomia, então um ambiente que não seja esburacado, que não tenha obstáculos pelo meio do caminho, é um ambiente em que os trajetos, além de serem livres, tenha a organização mantida para que eu possa sempre fazer os mesmos trajetos e assim conseguir memorizar as características desse ambiente para adquirir autonomia, né, na minha mobilidade. Quando eu estou em um ambiente novo, eu preciso naturalmente da ajuda de alguém para me levar aos lugares, mas o ideal é que eu vá adquirindo autonomia e para isso é que eu preciso que esse ambiente seja seguro e tenha uma organização constante. Além disso, eu preciso de acessibilidade digital, acessibilidade, por exemplo, nos sites e nas plataformas da instituição. Alguns aspectos dessa acessibilidade dizem respeito a descrições claras dos elementos, dos links, dos botões, eh, de outros elementos da página, né, nos quais eu esteja localizada, para que eu entenda qual é a ação que vai acontecer se eu clicar naquele elemento. Também preciso que haja descrição das imagens que são relevantes para a compreensão da informação que está sendo passada. É importante também que as informações relevantes elas não sejam sinalizadas apenas com cores, ou apenas com formas, mas que haja também uma informação verbal associada a isso, uma informação que possa ser captada por leitor de telas, que é o software que eu uso, né, para navegar no computador. Então, eu preciso que o site, que a plataforma, que os documentos, os PDFs e os docs também, isso se aplica a documentos digitais também, preciso que todos eles sejam acessíveis à navegabilidade com o leitor de telas. Eu preciso, de maneira geral, não apenas no espaço digital, mas em relação a conteúdo impresso também, preciso que as imagens relevantes sejam descritas, porque a imagem muitas vezes complementa a informação que está sendo passada, e isso também se aplica a conteúdo audiovisual. Eu preciso de material de leitura em formato acessível. Esses formatos podem ser, no meu caso, o Braille, eh, arquivos digitais, arquivos gravados em áudio e também eu posso ter o suporte de uma pessoa que leia para mim. Só que no meu caso, o principal formato é o Braille, porque é a forma através da qual eu assimilo melhor a informação escrita. Eu compreendo melhor se eu estiver lendo do que se eu estiver ouvindo.
Eu também preciso de possibilidades alternativas para fazer avaliações. Quando eu digo alternativas, em relação à avaliação escrita em tinta. Naturalmente, eu não escrevo, não vou poder responder uma avaliação em tinta. Então, a gente pode ter a possibilidade de eu responder em braille, de eu responder usando um computador, né, e responder no editor de textos e passar no pendrive para o professor. Essas são duas possibilidades. Eventualmente, eu posso precisar que o tempo seja flexibilizado, posso precisar da ampliação, e uma das razões que pode me fazer ter essa necessidade é o atraso no recebimento de material. Muitas vezes os setores que nos dão suporte estão sobrecarregados, muitas vezes o material é passado para esses setores em cima da hora e a adaptação do material demanda tempo, então eu vou receber com atraso e vou ter menos tempo para acessar o material e poder fazer, para poder estudar, fazer o que é suposto que eu faça. Então, quais as condições, né, considerando essas características, quais as condições que eu encontrei na UFPB e quais as características do meu curso? Vou falar do meu curso primeiro, porque basicamente eu identifico como minha grande necessidade material em formato acessível, material de leitura em formato acessível. Eu acho que essa foi a maior necessidade especificamente relacionada ao curso que eu tive. Outros aspectos, é óbvio que eu também precisava, aulas, práticas pedagógicas mais acessíveis, enfim, a gente vai conversar sobre isso ao longo desse vídeo. E tem outras necessidades que dizem mais respeito à estrutura do ambiente, no caso do Campus 1, que foi onde eu estudei, e eu vou conversar com vocês sobre isso agora. A respeito da acessibilidade arquitetônica, eu encontrei barreiras arquitetônicas em espaços diferentes. Alguns ambientes eram mais acessíveis, outros não tinham acessibilidade nenhuma. O CCHLA, que era o centro onde eu estudava, as salas eram mais acessíveis nesse centro, tá? Mas nem sempre a gente conseguia que as minhas disciplinas fossem alocadas todas para as salas no CCHLA. Então, acabavam indo para salas em outros espaços que o acesso era muito ruim, muito esburacado, muito acidentado, e eu nunca conseguia ir sozinha para esses lugares. Além disso, eu fiz parte por muito tempo de um projeto que eu tenho muito carinho, que é o PIBID, e a gente tinha reuniões semanais, e o PIBID não tinha uma sala fixa, então era uma preocupação até para os professores, né, para os coordenadores. Toda semana precisava solicitar uma sala, reservar uma sala, e era sempre em lugares diferentes e às vezes alguns lugares com acessibilidade muito ruim também. Em relação à acessibilidade digital, também encontrei muitas barreiras. Eu cheguei a aprender a fazer minha matrícula sozinha, mas o site não me oferecia descrições claras de muitos elementos, de muitos botões. Então, foi muito na tentativa e erro. É eu clicar, saber o que acontece e saber, da próxima vez que eu clicar aqui vai acontecer isso, né? Eu acho que quando eu comecei a estudar, a gente não tinha ainda o SIGA, depois que o SIGA foi implementado na UF, e a gente continuou tendo barreiras de acessibilidade. O uso do chip, eu não sei se ainda se chama chip, era assim que a gente chamava entre a gente. É um espaço que há lá na UF, eu não sei se tem em todos os centros, acredito que sim. E no chip, os estudantes vão para ter acesso ao computador. Eu desconheço a existência de acessibilidade nos computadores do chip, então eu nunca ia para eu mesma usar o computador. Eu sempre ia acompanhando alguma amiga minha, porque ela precisava usar o computador. Quando eu precisava eu mesma usar, eu ia ao Nedesp e depois minhas amigas acabavam indo comigo, porque a gente fazia muito trabalho junta, enfim. E a gente acabava usando mais os recursos do Nedesp mesmo, que tinham acessibilidade, que tinham as características que me contemplavam. Então, eu estou falando do Nedesp, a gente já entra aqui nos apoios que eu tive da UFPB, né? Um desses apoios foi o próprio Nedesp.
era o setor através do qual eu tinha acesso ao material adaptado, ao material em formato acessível. Eu sempre levava esse material para lá, né, gente? Minhas amigas me ajudavam a identificar as cópias na Xerox que a gente ia precisar, e aí a gente levava para lá e o Unedesp fazia a adaptação, ou fosse a impressão em braille, fosse o envio por e-mail, desses materiais. Apenas um professor que eu tive se responsabilizou por levar os materiais de que eu ia precisar na disciplina dele e as avaliações também. E aí eu estou falando isso não para desmerecer meus outros professores, mas para destacar a sensibilidade desse professor. E aí, em relação ao Nedesp e a minha necessidade do Braille, um período muito desafiador que eu vivi foi um momento em que o Nedesp passou muito tempo sem receber papel para a impressora. E isso compreendeu pelo menos um semestre inteiro. Então, eu consegui cursar as disciplinas, consegui passar, mas teria sido menos desafiador se eu tivesse tido acesso ao material em braille, por causa da minha característica de aprender melhor lendo em braille do que ouvindo um leitor de telas. Em relação ao acesso à informação na biblioteca, eu não sabia se havia na biblioteca material bibliográfico específico do meu curso, né? Eu sabia, assim, pelo menos eu imaginava, era o que eu tinha ouvido falar, que havia algumas obras da literatura brasileira, mas eu precisava de muito material teórico e eu não acreditava que eu ia encontrar lá. Eu não sei se realmente não havia, né? Não sei se já há hoje. É uma luta que a gente tem, essa questão da acessibilidade à informação nas bibliotecas, é uma luta que José Nildo tem também, Nildo, nosso amigo, e que trabalha na Biblioteca Central. Mas na época eu não usava a biblioteca como espaço de acesso à informação. Se eu ia à biblioteca, nas poucas vezes em que eu fui, era acompanhando também minhas amigas, quando a gente decidia que ia fazer algum trabalho por lá. Eu também tive apoio do CIA. Eu acredito que eu conheci o CIA em 2013. Não sei se todo mundo que está ouvindo sabe o que é o CIA, é o Comitê de Inclusão e Acessibilidade. Então, dois apoios importantes que o CIA me ofereceu foi a oferta de recursos. O CIA me emprestou um gravador digital e me emprestou um computador. E eu usei esse computador, inclusive, na produção do meu TCC, porque o meu não estava funcionando mais. Então, foi muito importante para que eu concluísse essa etapa da minha vida. Além disso, eu participei do projeto Aluno Apoiador como aluna apoiada. Então, essas minhas amigas que eu já fiz referência antes, sempre me ajudavam em todos os contextos da UF, assumiam essa função de apoiadoras, independente de qualquer coisa, antes de a gente até saber da existência desse projeto, e a maior parte do tempo elas acabaram sendo minhas apoiadoras também, vinculadas ao CIA. Bom, em relação à sala de aula, né, como é que as coisas aconteciam na sala de aula. De maneira geral, eu tive professores abertos a promover as adaptações que fossem necessárias. A gente não tinha ainda essa perspectiva de o professor preparar uma aula considerando diferentes formas de acessar a informação, diferentes formas de se expressar. Então, eles estavam acostumados a preparar uma aula para pessoas que não tivessem deficiência, né? A gente pensa muito, as pessoas, de maneira geral, pensam muito numa perspectiva homogênea. E aí, as aulas acabavam sendo assim, porque era assim também que eles estavam acostumados, e é uma coisa que a gente precisa começar a romper. E meus professores estavam abertos, mas muitas vezes não sabiam como promover adaptações, como promover adequações, como planejar uma aula que nem precisasse ser adaptada, ela em si mesma já contemplasse diferentes necessidades, inclusive a minha necessidade. E eu também não tinha muita informação para dar para eles. Eu sabia, por exemplo, que eu precisava de material em braille. Eu sabia que a gente poderia fazer a prova também em braille, enfim, que a gente ia precisar do suporte do NEDESP, ou poderia ser pelo computador, mas outras sugestões eu não conseguia dar. Eu lembro, por exemplo, de uma professora que eu tive, e ela queria fazer uma atividade com imagem para trabalhar a linguagem não verbal, e ela me explicou a atividade, me perguntou como poderia ser feita, e eu não soube orientá-la, né?
E aí ela acabou não conseguindo adaptar a atividade, mas enfim, eu gostei da sensibilidade dela em pelo menos procurar saber comigo como é que poderia ser feito. Bom, eh, em relação à produção de materiais, eu creio que eu já falei bastante quando falei do NEDESP, né? Os materiais era o NEDESP que me ofertava. Em relação ao o trabalho com imagens na sala de aula, as descrições não eram frequentes e eu não sabia também, eu não tinha consciência dessa necessidade que eu tinha das descrições de imagens, né? Eu vim compreender isso quando eu fui exposta a conteúdos com audiodescrição, inicialmente num projeto que meu esposo e eu participamos na própria UFPB, depois acessando conteúdos em plataformas de streaming e depois a gente vai tendo acesso a material escrito também com descrições, aí você vê como é diferente e como eh, complementa realmente as informações escritas, as informações que são descritas, né? As informações que estão originalmente nas imagens e que vêm descritas para nós. Como eu não tinha consciência dessa minha necessidade, não tinha consciência da importância disso, eu também não requisitava muito as descrições. Eu tinha uma professora que gostava muito de trabalhar com artes, com obras de arte e mostrando obras de arte. E se eu tivesse noção dessa importância, como ela era uma professora também aberta, eh, eu acredito que a gente podia ter trabalhado para que esses conteúdos fossem muito mais acessíveis na época e ela poderia, inclusive, generalizar isso, levar isso para suas aulas, para contemplar outros estudantes em outros contextos. Em relação à minha produção escrita, eu não lembro de ter feito atividades em braille com muita frequência. Eu fazia muito mais no computador. Um desafio que eu tenho é deixar o que eu escrevo, o que eu digito, visualmente organizado, assim, dentro das normas da ABNT. Na verdade, eu não consigo. Eu tento, mas normalmente quando uma pessoa que enxerga pega esse meu material, ela sempre tem muito ajuste para fazer. E meus professores foram muito flexíveis em relação a isso, não pegaram no meu pé, não, né, não houve problemas, não tive problemas em relação a isso. Na verdade, no início era desafiador, até eu lembro de um professor especificamente que isso era bem desafiador para ele, mas ele não nunca reclamou comigo, né? Só me fazia algumas perguntas para porque algumas coisas ele não estava conseguindo ver, mas eles nunca me pressionaram para mudar isso. Em relação às provas, eu também fiz poucas provas em braille. A gente teve a possibilidade de fazer as provas no computador e colocar no pendrive para o professor corrigir, o que foi muito bom, porque além de eu fazer isso muito mais rápido, eu digito muito mais rápido do que escrevo em braille. Eu podia ter acesso ao resultado da minha prova junto com os meus colegas, porque a gente não ia precisar esperar o tempo da transcrição da minha prova para o sistema convencional de escrita. Bom, em relação à produção do meu TCC, um desafio que eu enfrento e que eu enfrentei, né, na produção do meu TCC foi essa questão da formatação do material. Precisei da minha apoiadora para fazer isso para mim. Outro desafio também é inserir essas informações mais visuais, gráficos, tabelas, de maneira que fique organizado para quem está enxergando. Então, para tudo isso, eu precisei da ajuda de alguém. E eu tenho um desafio até hoje. Esses são desafios, mas tem um que para mim é o que mais me incomoda, é a dificuldade de localizar informações necessárias à produção das referências, né? Às vezes essas informações eu tenho a impressão de que estão embutidas em alguma imagem, em algum elemento visual do arquivo em PDF que a gente está acessando,
E para quem enxerga isso, está visível, mas para nós que estamos usando o leitor de telas, a informação não está acessível. Então, é muito desafiador. Outra coisa que eu não sei se acontece com outras pessoas, mas acontece comigo. Essas informações às vezes estão confusas. Número de página, por exemplo. Às vezes o meu leitor de PDF está me informando um número de página, mas no texto escrito há outro número de página e eu não sei qual é o número que finalmente eu devo colocar. Então, esses são alguns desafios que eu encontro na produção de trabalhos acadêmicos. Bom, para a gente terminar, eu queria refletir um pouco a respeito da inclusão propriamente dita, de como eu percebo o papel do meio, da sociedade e o nosso papel. Eu entendo sim que é necessário, é fundamental que haja remoção de barreiras, seja barreiras pedagógicas, seja arquitetônicas, digitais, seja em que contexto for. A gente precisa compreender que pessoas diferentes vão acessar espaços, vão buscar aprendizagem e a nossa forma de ofertar tudo isso, a forma da sociedade, dos professores da universidade ofertarem tudo isso, precisa contemplar pessoas com diferentes características. Por outro lado, nós, pessoas com deficiência, e aqui eu estou falando muito minha opinião, tá, pessoal? Eu entendo que a gente não deve se eximir da própria responsabilidade, né? Temos direitos, sim, mas também temos deveres e precisamos cumprir com os nossos deveres, né? É meu dever estudar, é meu dever ler o material que me é disponibilizado. Claro, se eu não estou tendo acesso ao material, se não estão me sendo ofertadas as condições, aí é outra coisa. Se a minha sala está num lugar completamente inacessível e eu não tenho apoio de alguém para levar, e nem tenho as condições físicas para que eu vá sozinha, porque o ambiente não me oferece, como é que eu vou chegar a esse ambiente, né? Mas se eu tenho as condições, é meu dever ir para as minhas aulas. Só para dar alguns exemplos para vocês, isso se aplica a todos os contextos da nossa vida, não apenas ao acadêmico. Eu também entendo que a gente precisa sempre buscar crescer, sempre buscar se aprimorar, aprender mais, não se conformar com aquilo que possa nos acomodar. Na verdade, a gente não deve se acomodar. Eu sei que a gente encontra muitos desafios e até emocionalmente pode ser muito cansativo passar por algumas coisas, mas à medida que a gente vai recobrando as forças, a gente precisa ir em frente. Nunca deixar de aproveitar aquelas oportunidades que são coerentes para nós, né? Aparecer um curso para você fazer, faça. Apareceu qualquer oportunidade que seja boa, aproveite, né? A gente precisa sempre buscar ser melhor amanhã do que a gente é hoje. Isso em todos os aspectos, no aspecto pessoal, no aspecto profissional, no aspecto acadêmico. Ser pessoas que conseguem crescer não apenas academicamente e profissionalmente, mas que são melhores enquanto seres humanos mesmo. E a gente tem muito a contribuir, então que a gente nunca aceite esse lugar de, eu preciso que tudo seja feito por mim, afinal de contas eu sou pessoa com deficiência, então eu só tenho que receber, não tenho nada para oferecer. Pelo contrário, é bem verdade que nós, em muitos contextos, precisamos sim de muito suporte, e eu pessoalmente sou muito grata pelo apoio, pelo suporte que eu recebo, mas eu entendo que a gente precisa o máximo possível ter autonomia e dar contribuições para a nossa própria vida, para o meio em que nós estamos inseridos e para outros contextos maiores, se assim a gente tiver a oportunidade, nós temos potencial para isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero poder ter contribuído com os diálogos de vocês hoje. Deus abençoe a todos. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Um abraço.